A gente começa essa edição com uma notícia que repercutiu em todo o país. O confronto neste fim de semana durante o protesto contra o uso de animais em testes de laboratório por um centro de pesquisas em São Roque. Um dia antes, ativistas haviam retirado quase 200 cães do Instituto. A repórter Bianca Celoto está em frente à Delegacia Seccional de Sorocaba. Bianca, e é a delegacia que vai comandar as investigações, não é? Boa tarde. Isso mesmo, Daniele. Boa tarde para você, boa tarde, Rocito, boa tarde a todos. A Delegacia Seccional de Sorocaba é quem vai comandar as investigações que são feitas lá em São Roque pelo delegado de São Roque. Ele esteve aqui hoje em reunião, eles estiveram em reunião para conduzir aí como vão ficar essas investigações. Eu converso com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel. Doutor, como é que ficam as investigações? São várias linhas de investigações daqui para frente, né? Boa tarde. Boa tarde. São várias linhas. A primeira é apurar a questão original, que é dos maus tratos contra aqueles animais, que, aliás, está prejudicado pelo fato de terem sido subtraídos. Nós apenas podemos comprovar os maus tratos se tivermos materialidade, ou seja, se houver uma perícia nos cães e se constatar que eles estavam sendo objeto de maus tratos. Segunda linha de investigação é a questão que os eventuais maus tratos, eles não extinguem a responsabilidade pelo furto qualificado, pelo dano e também pelas questões de ontem, incêndio, depredações, ameaças que foram praticados por alguns integrantes, a minoria do grupo de pessoas que lá se encontravam. Então, uma coisa não exclui outra, ambas as linhas serão apuradas. O que não se pode admitir é que, com a justificativa de que os cães eventualmente estavam sendo objeto de maus tratos, se pratiquem outros crimes. E, aliás, há mais de um ano existe um inquérito civil público pelo Ministério Público de São Roque que apura eventuais maus tratos ou irregularidades praticadas pela empresa. Por duas vezes houveram visitas, uma promotor pessoalmente acompanhado com um biólogo e outro com uma veterinária. Em nenhuma das ocasiões foi constatado maus tratos, pelo contrário, foram emitidos laudos no sentido de que a legislação estava sendo contemplada, estava sendo obedecida. A empresa, ela cumpria todas as exigências legais. Se não se aceita que cães ou quaisquer animais sejam submetidos a testes ou sejam utilizados como cobaias para questões laboratoriais, que se mude a lei, que se mude a legislação, mas que se não pratiquem outros crimes para tentar eximir a questão ou justificar a questão dos maus tratos. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Bianca, muito obrigado. Obrigada pelas informações, Bianca. E o Leandro Rocito acompanhou essa história desde o começo, inclusive preparou um material que foi exibido ontem à noite pelo Fantástico. Pois é, vamos rever então um trecho dessa matéria. Estas imagens mostram os primeiros momentos da invasão ao Instituto Royal. Pode entrar. Tá cheio de filhote. Dentro do local, cachorros da raça Beagle assustados. Vem, amor, vem. Olha a cara desse animal. Como a gente permite que isso continue existindo nesse país? Os Beagles são passados de mão em mão e distribuídos entre as pessoas. No sábado, o grupo fez um novo protesto na porta do centro de pesquisas, que terminou em confronto com a polícia e carros incendiados. As ativistas dizem que a manifestação era pacífica. A gente sabe que alguns veículos foram incendiados, mas a gente não sabe como que isso aconteceu. Os 178 cães retirados do Instituto foram levados para as casas de diversas pessoas. Em São Roque, este casal, que não quer se identificar, abrigou um filhote. Você não está ali porque você quer escolher um cachorro quando você vai comprar ou adotar. Você está ali por amor, entendeu? A invasão foi aqui no Instituto Royal, um dos mais importantes centros de pesquisas do país. Os estudos em animais eram feitos para testar a segurança de remédios antes de eles serem usados por seres humanos. Remédios para câncer, remédios para gastrite, remédios para dor de cabeça, antibióticos. Ali não tem cão. Ali não tem animal nenhum, ali é um laboratório de pesquisa. E eles entraram dentro de um laboratório de pesquisa e destruíram praticamente tudo. O diretor científico do Instituto Royal afirma que apenas remédios eram testados no local. A indústria de cosméticos não usa animais. As indústrias sérias
que trabalham com cosmético não usam mais animais. A fiscalização das atividades do Instituto Royal era feita pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, o CONSEA, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O coordenador do órgão afirma que não havia irregularidades no local. O Instituto Royal, que tinha todo o credenciamento para fazer as pesquisas com os animais. Segundo ele, o Brasil tem regras rígidas para proteger animais usados como cobaias. Nós temos que ter veterinários presentes. Esses animais, quando passam por procedimentos, dependendo do procedimento, têm que estar anestesiados. Todos os medicamentos que nós temos nas prateleiras das farmácias foram testados em animais. Isso é importante que a gente diga. O Beagle, ele é utilizado como padrão internacional. E ele tem uma similaridade muito grande com o funcionamento do organismo humano. Quando uma pessoa sente uma dor de cabeça, ela vai na farmácia e toma um remédio, e compra um remédio. Agora, como esse remédio chegou até a prateleira? Eu sou a favor, sim, da ciência, do avanço da ciência, algumas coisas, mas eu sou totalmente contra. Eu posso ser leiga, mas eu não vejo similaridade em testar um produto em animal e no ser humano. Eu sou a favor de testar em ser humano. A polícia registrou 2 boletins de ocorrência, um para investigar a denúncia de maus tratos no Instituto e outro contra os ativistas, por furto. Pois é, e ainda nessa edição você vai ver como serão feitas essas investigações. A gente volta com mais informações da Delegacia Seccional de Sorocaba sobre essas investigações da polícia. Bom, agora a gente vai voltar ao vivo à Delegacia Seccional de Sorocaba, onde está a repórter Bianca Celotto. Ela acompanha as investigações sobre o caso do Instituto Royal de São Roque, né, Bianca? Isso mesmo, Rosito. A informação que nós temos é de que a Polícia Militar continua em frente ao Instituto. Nós estivemos lá ontem, na parte da manhã, depois na parte da tarde também, depois do confronto que houve com a polícia no sábado, durante a manifestação. Na parte da manhã, a frente do Instituto estava vazia, mas durante a tarde, um grupo de São Paulo, de manifestantes, esteve lá no local. 5 pessoas ficaram em frente ao Instituto, esses ativistas permaneceram lá. A intenção desse grupo era entrar no local com o argumento de que lá dentro ainda há animais. O Instituto nega essa informação, mas o grupo queria verificar isso. A polícia informou que o acesso ao prédio está proibido, garantido por uma liminar da Justiça. Mesmo assim, os ativistas informaram que ficariam lá na frente. Nós tivemos a informação de que alguns deles permaneceram até durante a noite na frente do Instituto, dormiram lá. A nossa equipe esteve lá também hoje pela manhã para verificar a movimentação na frente do Instituto. Ninguém estava lá, a informação foi de que esses ativistas foram embora e que lá estava tudo tranquilo, mas a polícia continua de plantão. Quem teve acesso ontem ao Instituto Royal foi o deputado federal Protógenes Queiroz. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Deputados, esteve em São Roque reunindo informações, porque a intenção é abrir uma subcomissão para poder investigar as denúncias de maus tratos contra esses animais que são usados nos testes feitos pelo Instituto Royal e também a invasão que houve na sexta-feira e também os atos de vandalismos praticados por algumas pessoas infiltradas durante a manifestação de sábado. Daniele Rosito. Tá ok, Bianca. Muito obrigado. Boa tarde para você. Obrigada, Bianca.